Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Estamos de volta com mais um vídeo do Pet Me Ajuda, hoje para resolver as questões número 5, 6 e 7 da prova de cálculo 1 do professor Cristiano Garibotti. Começando pela questão número 5, ela nos pede para que, do gráfico de f, que é apresentado, identificar os números nos quais f é descontínua e explicar por quê. Primeiro de tudo, precisamos pensar quando que uma função é descontínua num ponto. Bom, para ela ser contínua, ela tem que estar definida do ponto e seus limites laterais existirem e coincidirem com o valor da função no ponto. Então, para ela ser descontínua, basta que ou ela não esteja definida no ponto, ou que os seus limites laterais não existam ou não coincidam. Isso dos limites laterais não coincidirem, o limite pela esquerda e pela direita de um ponto não coincidirem, tem um significado bem interessante quando a gente pensa em desenhar o gráfico. Porque quando eu vou desenhar o gráfico de uma função, e para desenhar ele existe um ponto em que eu precise tirar a minha caneta do papel, esse ponto é um ponto em que os limites laterais não coincidem. Ou seja, são pontos em que a função dá saltos, por assim dizer. Que se eu fosse passar com a minha caneta por cima da função, eu precisaria retirá-la do papel para continuar fazendo o desenho. Vamos começar então a ver os valores de x para os quais a função é descontínua. Note que em x igual a menos 4 existe uma bolinha aberta no gráfico da função. Isso significa que para x igual a menos 4 a nossa função não está definida. Se a função não está definida em x igual a menos 4, então ela não é contínua em x igual a menos 4. E temos assim o nosso primeiro ponto de descontinuidade. O nosso próximo ponto de descontinuidade é o ponto x igual a menos 2. Note que o limite quando x tende a menos 2 pela esquerda é um valor e o limite quando x tende a menos 2 pela direita é um valor um pouco menor. Ou seja, se eu fosse desenhar a função, ao passar sobre x igual a menos 2, eu precisaria tirar a caneta do papel para continuar o desenho. Isso significa que os limites à esquerda e à direita não são iguais. Portanto, a função é descontínua em x igual a menos 2. A mesma coisa ocorre em x igual a mais 2. Note que o limite quando x tende a 2 pela esquerda e o limite quando x tende a 2 pela direita são diferentes. A gente consegue verificar isso porque, se fôssemos desenhar o gráfico da função, ao passar sobre x igual a 2, seria necessário tirar a caneta do papel para continuar com o desenho. Ou seja, x igual a 2 é um ponto onde f é descontínua porque os limites laterais não são iguais. Por fim, o último ponto em que a função é descontínua é x igual a 4. Por quê? Porque para desenhar o gráfico da função, em x igual a 4, seria necessário tirar a caneta do papel, se fôssemos fazer o desenho. Isso significa que o limite quando x tende a 4 pela esquerda e o limite quando x tende a 4 pela direita não são iguais. Portanto, a função é descontínua em x igual a 4. E assim, encontramos todos os pontos em que a nossa função f é descontínua. Vamos agora para a questão número 6. A questão número 6 pede o seguinte: determine se a afirmação é verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, explique por quê. Caso contrário, explique por quê ou dê um exemplo que mostre que é falsa. E essa afirmação é de que o limite quando x tende a 1 de x ao quadrado mais 6x menos 7 sobre x ao quadrado mais 5x menos 6 é igual ao limite quando x tende a 1 de x ao quadrado mais 6x menos 7 sobre o limite quando x tende a 1 de x ao quadrado mais 5x menos 6. Ou seja, o que ele quer dizer é que para calcular o nosso limite da esquerda, basta calcular o limite no numerador, depois o limite do denominador e depois fazer a divisão desses dois limites. Antes de vermos uma propriedade que determina se essa afirmação é verdadeira ou falsa, vamos pensar se ela faz sentido. O que ela está dizendo é que o limite quando x tende a 1 dessa divisão de polinômios, para calculá-lo, basta calcular o limite quando x tende a 1 do polinômio de cima, depois o limite quando x tende a 1 do polinômio de baixo e, por fim, fazer a divisão. Mas note que se o limite quando x tende a 1 do polinômio de baixo for zero, não vai ser possível fazer essa divisão. Teremos uma indeterminação. Ou seja, aí a gente já consegue ver que se o limite quando x tende a 1 de x ao quadrado mais 5x menos 6, o limite de baixo, for igual a zero, essa afirmação não vai ter cara de ser verdade.
Isso é justamente o que a propriedade nos diz. Ela nos diz que, para calcular o limite quando x tende a algum valor a de uma função f dividida por uma outra função g, basta calcular o limite quando x tende a de f, depois o limite quando x tende a de g, e depois fazer essa divisão entre esses dois limites, desde que o limite quando x tende a de g, o limite do denominador, não seja zero. Ou seja, essa nossa afirmação, a propriedade ela diz que, num sentido mais geral, limite quando x tende a de f sobre g é igual ao limite quando x tende a de f sobre o limite quando x tende a de g, desde que o limite quando x tende a de g, o do denominador, não seja zero. Agora, então, a gente só precisa testar se o limite quando x tende a da função de baixo é ou não zero para saber se a afirmação é verdadeira ou falsa. Vamos então calcular o limite quando x tende a 1 de x ao quadrado mais 5x menos 6. Como aqui temos um polinômio do segundo grau, basta trocar x por 1. Ficamos então com 1 ao quadrado mais 5 vezes 1 menos 6. 1 ao quadrado é 1, 5 vezes 1 é 5. Ficamos então com 1 mais 5 menos 6. 1 mais 5 é igual a 6, 6 menos 6 é igual a 0. Ou seja, o limite de baixo da nossa fração deu zero. Como ele deu zero, essa divisão não vai ser possível, então essa afirmação é falsa. Portanto, a afirmação é falsa. Vamos agora para a questão 7. Ela tem um enunciado muito parecido com o da questão 6. Ela diz o seguinte: determine se a afirmação é verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, explique por quê. Caso contrário, explique por quê ou dê um exemplo que mostre que é falsa. A afirmação é a seguinte: se o limite quando x tende a zero de uma função f de x é igual a infinito, e o limite quando x tende a z de uma outra função g de x também é infinito, então o limite quando x tende a zero de f de x menos g de x tem que ser igual a zero. O enunciado dessa questão pode parecer um pouco confuso a princípio, mas é preciso entender o que ele quer dizer. Ele quer dizer o seguinte: se pegarmos quaisquer duas funções f e g, tal que para as duas o limite quando x tende a zero dê infinito, então o limite quando x tende a zero de f menos g tem que dar zero. Essa afirmação vai ser falsa. O que vamos fazer é encontrar uma determinada função f, cujo limite quando x tende a zero dá infinito, outra função g, cujo limite quando x tende a zero também dá infinito, e mostrar que a diferença dessas duas funções específicas que escolhemos, quando fazemos o limite dela tendendo a zero, não dá zero. As funções que eu vou escolher para f e g, pode-se escolher outra, não são as únicas que funcionam, mas essas aqui vão funcionar. As funções que eu escolho para f e g são f de x igual a 2 sobre x ao quadrado e g de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Ambos os limites, quando x vai a zero, vão dar mais infinito. Por quê? No numerador, nos dois casos, temos um número constante positivo. Num caso é 2, no outro caso é 1. No denominador, temos x ao quadrado. X ao quadrado é sempre positivo. Quando x tende a zero, x ao quadrado também tende a zero. Como x ao quadrado é sempre positivo, teremos um número positivo, 2 ou 1, dividido por outro valor positivo, esse resultado só pode dar positivo. Como temos 2 ou 1, um número constante, dividido por valores cada vez menores, tendendo a zero, o resultado dessa divisão tende a infinito. Nesse caso, ambos os limites dão infinito positivo. Você pode, inclusive, testar na sua calculadora, colocar números cada vez menores para x e fazer, por exemplo, 1 dividido por 0,1 ao quadrado. Vai dar um determinado valor. Depois faça 1 dividido por 0,0001 ao quadrado. Depois 1 dividido por 0,00001 ao quadrado. Você vai ver que o resultado dessa divisão vai ficando cada vez maior, tendendo a infinito. Mesma coisa para 2 sobre x ao quadrado. Escolha valores cada vez menores para x, 0,1, 0,0001, e por aí vai e faça 2 dividido por esse valor ao quadrado. Você vai ver que o resultado dessa divisão vai ficar cada vez maior, tendendo a infinito positivo. Porém, agora vamos calcular o limite quando x tende a zero da diferença dessas funções.
de 2 sobre x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado. Note que o denominador, a parte de baixo da fração, é x ao quadrado para os dois. Então, basta fazer a subtração da parte de cima da fração. 2 menos 1 é 1. Então, esse nosso limite quando x tende a zero, de 2 sobre x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado, é igual ao limite quando x tende a zero, de 1 sobre x ao quadrado. Mas nós já calculamos o limite quando x tende a zero de 1 sobre x ao quadrado. Dá mais infinito. Ou seja, a afirmação inicial me dizia, se eu escolho duas funções, tal que o limite quando x tende a zero das duas dá infinito, então o limite quando x tende a zero de uma menos a outra tem que ser zero. Aqui nós escolhemos duas funções, o limite quando x tende a zero das duas dá infinito, mas o limite quando x tende a zero de uma menos a outra continua dando infinito. Como infinito e zero não são a mesma coisa, a afirmação tem que ser falsa. Portanto, a afirmação é falsa. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal porque mais vídeos virão. Valeu, falou!